Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Decreto número 9830, de 10 de junho de 2019, regulamenta o disposto nos artigos 20 a 30 do Decreto-Lei 4657 de 42, que instituiu a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O Presidente da República, no uso das atribuições que ele confere, o artigo 34, caput, incisos 4 e 6, alineado da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 20 ao 30 do Decreto-Lei 4657, de 4 de setembro de 42, decreta: capítulo 1, disposições preliminares, objeto. Artigo 1º. Este decreto regulamenta o disposto nos artigos 20 ao 30 do Decreto-Lei 4657, de 42, que instituiu a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Capítulo 2 da decisão. Motivação e decisão. Artigo 2º. A decisão será motivada com a contextualização dos fatos, quando cabível, e com a indicação dos fundamentos de mérito e jurídicos. Parágrafo 1º. A motivação da decisão conterá os seus fundamentos e apresentará a congruência entre as normas e os fatos que a embasarem de forma argumentativa. Parágrafo 2º. A motivação indicará as normas, a interpretação jurídica, a jurisprudência ou a doutrina que a embasarem. Parágrafo 3º. A motivação poderá ser constituída por declaração de concordância com o conteúdo de notas técnicas, pareceres, informações, decisões ou propostas que precederam a decisão. Motivação e decisão baseadas em valores jurídicos abstratos. Artigo 3º. A decisão que se basear exclusivamente em valores jurídicos abstratos observará o disposto no artigo 2º e as consequências práticas da decisão. Parágrafo 1º. Para fins do disposto neste decreto, consideram-se valores jurídicos abstratos aqueles previstos em normas jurídicas com alto grau de indeterminação e abstração. Parágrafo 2º. Na indicação das consequências práticas da decisão, o decisor apresentará apenas aquelas consequências práticas que, no exercício diligente de sua atuação, consiga vislumbrar diante dos fatos e fundamentos de mérito e jurídicos. Parágrafo 3º. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta, inclusive consideradas as possíveis alternativas e observados os critérios de adequação, proporcionalidade e de razoabilidade. Motivação e decisão na invalidação. Artigo 4º. A decisão que decretar invalidação de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativas, observará o disposto no artigo 2º e indicará de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo 1º. A consideração das consequências jurídicas e administrativas é limitada aos fatos e fundamentos de mérito e jurídicos que se espera do decisor no exercício diligente de sua atuação. Parágrafo 2º. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta, consideradas as possíveis alternativas e observados os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade. Parágrafo 3º. Quando cabível a decisão a que se refere o caput, indicará
na modulação de seus efeitos, as condições para que a regularização ocorra de forma proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais. Parágrafo 4º. Na declaração de validade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos, o decisor poderá, consideradas as consequências jurídicas e administrativas da decisão para a administração pública e para o administrado, inciso 1, restringir os efeitos da declaração ou, inciso 2, decidir que sua eficácia se iniciará em momento posteriormente definido. Parágrafo 5º. A modulação dos efeitos da decisão buscará a mitigação dos ônus ou das perdas dos administrados ou da administração pública que sejam anormais ou excessivos em função das peculiaridades do caso. Revisão quanto à validade por mudança de orientação geral. Artigo 5º. A decisão que determinar a revisão quanto à validade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos cuja produção de efeitos esteja em curso ou que tenha sido concluída levará em consideração as orientações gerais da época. Parágrafo 1º. É vedado declarar inválida situação plenamente constituída devido à mudança posterior de orientação geral. Parágrafo 2º. O disposto do parágrafo 1º não exclui a possibilidade de suspensão de efeitos futuros de relação em curso. Parágrafo 3º. Para fins do disposto neste artigo, consideram-se orientações gerais as interpretações e as especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial administrativa majoritária e as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. Parágrafo 4º. A decisão que se refere ao caput será motivada na forma do disposto nos artigos 2º, 3º ou 4º. Motivação e decisão da nova interpretação de norma de conteúdo indeterminado. A decisão administrativa que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado e impuser novo dever ou novo condicionamento de direito preverá regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou novo condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. Parágrafo 1º. A instituição do regime de transição será motivada na forma do disposto no artigo 2º, 3º ou 4º. Parágrafo 2º. A motivação considerará as condições e o tempo necessários para o cumprimento proporcional, equânime e eficiente do novo dever ou do novo condicionamento de direito e os eventuais prejuízos aos interesses gerais. Parágrafo 3º. Considera-se nova interpretação ou nova orientação aquela que altera o entendimento anterior consolidado. Regime de transição, artigo 7º. Quando cabível, o regime de transição preverá, inciso 1, os órgãos, as entidades da administração pública e os terceiros destinatários. Inciso 2, as medidas administrativas a serem adotadas para adequação à interpretação ou à nova orientação sobre a norma de conteúdo indeterminado e 3, o prazo e o modo para que o novo dever ou novo condicionamento de direito seja cumprido. Interpretação de normas sobre gestão pública. Artigo 8º. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos, as dificuldades reais do agente público e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos administrados. Parágrafo 1º. Na decisão sobre regularidade de conduta ou validade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos, serão consideradas circunstâncias práticas que impuserem, limitaram ou condicionaram a ação do agente público.
Parágrafo 2º. A decisão que se refere ao parágrafo 1º observará o disposto nos artigos 2º, 3º ou 4º. Compensação. Artigo 9º. A decisão do processo administrativo poderá impor diretamente à pessoa obrigada compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos, com a finalidade de evitar procedimentos contenciosos e ressarcimento de danos. Parágrafo 1º. A decisão do processo administrativo é de competência da autoridade pública que poderá exigir compensação por benefícios indevidamente fruídos pelo particular ou por prejuízos resultantes do processo ou da conduta do particular. Parágrafo 2º. A compensação prevista no caput será motivada na forma do disposto no artigo 2º, 3º ou 4º e será precedida de manifestação das partes obrigadas sobre seu cabimento na forma e, se for o caso, seu valor. Parágrafo 3º. A compensação poderá ser efetivada por meio do compromisso com os interessados a que se refere o artigo 10. Capítulo 3 dos instrumentos. Compromisso. Artigo 10. Na hipótese de a autoridade entender conveniente para eliminar a irregularidade, incerteza jurídica ou situações contenciosas da aplicação do direito público, poderá celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável e as seguintes condições. Inciso 1. Após a oitiva do órgão jurídico. Inciso 2. Após a realização de consulta pública, caso seja cabível. E inciso 3. Presença de ações de relevante interesse geral. Parágrafo 1º. A decisão de celebrar o compromisso a que se refere o caput será motivada na forma do disposto do artigo 2º. Parágrafo 2º. O compromisso. Inciso 1. Buscará solução proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. Inciso 2. Não poderá conferir desoneração permanente de dever do condicionamento de direito reconhecido por orientação geral. E 3. Preverá, a linha A, as obrigações das partes, a linha B, o prazo e o modo para seu cumprimento, a linha C, a forma de fiscalização quanto à sua observância, a linha D, os fundamentos de fato e de direito, a linha E, a sua eficácia de título executivo e judicial, e a linha F, as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. Parágrafo 3º. O compromisso firmado somente produzirá efeitos a partir de sua publicação. Parágrafo 4º. O processo que subsidiar a decisão de celebrar o compromisso será instruído com: inciso 1. O parecer técnico conclusivo do órgão competente sobre a viabilidade técnica, operacional e, quando for o caso, sobre as obrigações orçamentário-financeiras a serem assumidas. Inciso 2. O parecer conclusivo do órgão jurídico sobre a viabilidade jurídica do compromisso, que conterá a análise da minuta proposta. Inciso 3. A minuta do compromisso, que conterá as alterações decorrentes das análises técnica e jurídica previstas nos incisos 1 e 2. E, inciso 4. A cópia de outros documentos que possam auxiliar na decisão de celebrar o compromisso. Parágrafo 5º. Na hipótese de o compromisso depender de autorização do Advogado-Geral da União e de Ministro de Estado, nos termos do disposto no parágrafo 4º do artigo 1º ou do artigo 4A da Lei 9.469, de 10 de julho de 1997, ou se firmado pela Advocacia-Geral da União, o processo de que trata o parágrafo 3º será acompanhado de manifestação de interesse da autoridade máxima, do órgão ou da entidade, da administração pública na celebração do compromisso. Parágrafo 6º. Na hipótese que trata o parágrafo 5º, a decisão final quanto à celebração do compromisso será do Advogado-Geral da União, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 4A da Lei 9.469, de 97. Termo de ajustamento de gestão. Artigo 11.
Poderá ser celebrado termo de ajustamento de gestão entre os agentes públicos e os órgãos de controle interno da administração pública, com a finalidade de corrigir falhas apontadas em ações de controle, aprimorar procedimentos, assegurar a continuidade da execução do objeto, sempre que possível, e garantir o atendimento do interesse geral. Parágrafo 1º. A decisão de celebrar o termo de ajustamento de gestão será motivada na forma do disposto no artigo 2º. Parágrafo 2º. Não será celebrado termo de ajustamento de gestão na hipótese de ocorrência de dano ao erário praticado por agente público que agir com dolo ou erro grosseiro. Parágrafo 3º. A assinatura de termo de ajustamento de gestão será comunicada ao órgão central do sistema de controle interno. Capítulo 4. Da responsabilização do agente público. Responsabilização na hipótese de dolo ou erro grosseiro. Artigo 12. O agente público somente poderá ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas se agir ou se omitir com dolo, direto ou eventual, ou cometer erro grosseiro no desempenho de suas funções. Parágrafo 1º. Considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inexcusável, praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Parágrafo 2º. Não será configurado dolo ou erro grosseiro do agente público se não restar comprovada, nos autos do processo de responsabilização, situação ou circunstância fática capaz de caracterizar o dolo ou erro grosseiro. Parágrafo 3º. O mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso não implica responsabilização, exceto se comprovado o dolo ou erro grosseiro do agente público. Parágrafo 4º. A complexidade da matéria e das atribuições exercidas pelo agente público são consideradas a eventual responsabilização do agente público. Parágrafo 5º. O montante do dano ao erário, ainda que expressivo, não poderá por si só ser elemento para caracterizar o erro grosseiro ou o dolo. Parágrafo 6º. A responsabilização pela opinião técnica não se estende de forma automática ao decisor que a adotou, com fundamento de decidir, e somente se configurará se estiverem presentes elementos suficientes para o decisor aferir o dolo ou erro grosseiro da opinião técnica ou se houver conluio entre os agentes. Parágrafo 7º. No exercício do poder hierárquico, só responderá por culpa invigilando aquele cuja omissão caracterizar erro grosseiro ou dolo. Parágrafo 8º. Se eu falei antes o 8º, está errado. Anteriormente foi o 7º. Parágrafo 8º. O disposto nesse artigo não exime o agente público de atuar de forma diligente e eficiente no cumprimento dos seus deveres constitucionais e legais. Análise de regularidade da decisão. Artigo 13. A análise da regularidade da decisão não poderá substituir a atribuição do agente público, dos órgãos ou das entidades da administração pública no exercício de suas atribuições e competências, inclusive quanto à definição de políticas públicas. Parágrafo 1º. A atuação de órgãos de controle privilegiará ações de prevenção antes de processos sancionadores. Parágrafo 2º. A eventual estimativa de prejuízo causado ao erário não poderá ser considerada isoladamente e exclusivamente como motivação para se concluir pela irregularidade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos. Direito de regresso, defesa judicial e extrajudicial. Artigo 14. No âmbito do Poder Executivo Federal, o direito de regresso, previsto no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, somente será exercido na hipótese de o agente público ter agido com dolo ou erro grosseiro em suas decisões ou opiniões técnicas, nos termos do disposto no artigo 28 do Decreto-Lei 4657 e 42, e com observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.
Artigo 15. O agente público federal que tiver que se defender judicial ou extrajudicialmente por ato ou conduta praticada no exercício regular de suas atribuições institucionais, poderá solicitar à Advocacia Geral da União que avalie a verossimilhança de suas alegações e a consequente possibilidade de realizar sua defesa nos termos do disposto no artigo 22 da Lei 9.028, de 12 de abril de 95 e nas demais normas de regência. Decisão que impuser sanção ao agente público. Artigo 16. A decisão que impuser sanção ao agente público considerará: inciso 1, a natureza e a gravidade da infração cometida; inciso 2, os danos que dela provierem para a administração pública; inciso 3, as circunstâncias agravantes ou atenuantes; inciso 4, os antecedentes do agente; inciso 5, o nexo de causalidade; e inciso 6, a culpabilidade do agente. Parágrafo 1º. A motivação da decisão que se refere ao caput observará o disposto neste decreto. Parágrafo 2º. As sanções aplicadas ao agente público serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções da mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Artigo 17. O disposto no artigo 12 não afasta a possibilidade de aplicação de sanções previstas em normas disciplinares, inclusive nos casos de ação ou de omissão culposas de natureza leve. Capítulo 5. Da segurança jurídica e na aplicação das normas. Consulta pública para edição de atos normativos. Artigo 18. A edição de atos normativos por autoridade administrativa poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 1º. A decisão pela convocação de consulta pública será motivada na forma do disposto no artigo 3º. Parágrafo 2º. A convocação de consulta pública conterá a minuta do ato normativo, disponibilizará a motivação do ato e fixará o prazo e as demais condições. Parágrafo 3º. A autoridade decisora não será obrigada a comentar ou considerar individualmente as manifestações apresentadas e poderá agrupar manifestações por conexão e eliminar aquelas repetitivas ou de conteúdo não conexo ou irrelevante para a matéria em apreciação. Parágrafo 4º. As propostas de consulta pública que envolverem atos normativos sujeitos a despacho presidencial serão formuladas nos termos do Decreto 9.191, de 1º de novembro de 2017. Segurança jurídica na aplicação das normas. Artigo 19. As autoridades públicas atuarão com vistas a aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de normas complementares, orientações normativas, súmulas, enunciados e respostas a consultas. Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput terão caráter vinculante em relação ao órgão ou à entidade de administração pública a que se destinarem até ulterior revisão. Artigo 20. Pode ser arguída a suspeição de autoridade ou servidor que tem amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até terceiro grau. Artigo 21. Os pareceres das consultorias jurídicas e dos órgãos de assessoramento jurídico, de que trata o artigo 42 da Lei Complementar 73 de 93, aprovados pelo Ministro de Estado, vinculam o órgão e as respectivas entidades vinculadas. Orientações normativas. Artigo 22. A autoridade que representa órgão central de sistema
poderá editar orientações normativas ou enunciados que vincularão os órgãos setoriais e seccionais. Parágrafo 1º. As controvérsias jurídicas sobre interpretação de norma, instrução ou orientação de órgão central de sistema poderão ser submetidas à Advocacia Geral da União. Parágrafo 2º. A submissão à Advocacia Geral da União de que trata o parágrafo 1º será instruída com a posição do órgão jurídico, do órgão central do sistema, do órgão jurídico que divergiu e dos outros órgãos que se pronunciaram sobre o caso. Enunciados. Artigo 23. A autoridade máxima de órgão ou da entidade da administração pública poderá editar enunciados que vinculem o próprio órgão ou a entidade e os seus órgãos subordinados. Transparência. Artigo 24. Compete aos órgãos e às entidades da administração pública manter atualizados em seus sítios eletrônicos as normas complementares, as orientações normativas, as súmulas e os enunciados que se referem ao artigo 19 ao 23. Vigência. Artigo 25. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 10 de junho de 2019. Jair Messias Bolsonaro, presidente.